Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite, Polos, boa noite, Rondônia, boa noite, Acre, boa noite aos coordenadores, aos tutores e aos alunos, boa noite, professora Tayane. Boa noite, professora Ruth, boa noite a todos. Chegamos hoje à nossa terceira teleaula. Hoje nós vamos estudar sobre concordância verbal e nominal e, finalmente, redação técnica. Conhecemos mais um aluno hoje aí do Polo de Porto Velho. Boa noite, Gustavo. E boa noite para os outros também, certo? Bem, como a professora Tayane já disse, a nossa agenda da nossa aula de hoje, concordância verbal e nominal e redação técnica. E para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos a uma pequena enquete que foi feita também aqui nas ruas de Porto Velho sobre esse assunto. Ok, professora Tayane? Vamos lá. Então, concordância dos nossos micos de cada dia, livrai-nos sempre. Vamos lá? Olá! No dia a dia, às vezes, cometemos alguns erros que já parecem tão naturais que nem percebemos. Hoje você acompanha uma entrevista com o professor convidado sobre regência e concordância. Vamos lá? É frequente esse engano de achar que regência e concordância são a mesma coisa pelo fato de eles estarem no mesmo campo semântico. Mas regência, ele trata da relação do verbo ou do nome com os seus regidos, com termos regidos, com preposição, com outros termos. E a concordância trata da relação do nome ou do verbo com os seus termos anteriores ou posteriores. Por exemplo, a regência, ela trabalha muito mais no campo da significação, né? Que você tem que trocar um termo pelo outro para ter uma significação correta das coisas. A concordância, ela já trabalha num outro campo, que é a igualdade de masculino e feminino e de singular e plural, tanto para os nomes quanto para os verbos. É que nós temos que diferenciar língua escrita e língua falada. Acho que comumente a língua é como roupa. Tem cada evento tem uma roupa e um tipo certo de se vestir. A língua também. Se você está em determinada função social ou desempenhando papel social, você tem que se adequar para aquela língua específica. Então, se você vai escrever, a gente não escreve como fala, mas também não é muito aconselhável falar como se escreve, dependendo do ambiente em que a gente está. Por exemplo, você está em família, não é muito comum, não é muito usual, nem muito aconselhável que você tenha um desenrolar oral extremamente clássico, porque aí você atrapalha a tua comunicação. Só que se você vai fazer um concurso, se você vai submeter uma prova escrita ou vai escrever um texto, obviamente você tem que dominar outro tipo de língua, que é a língua escrita. E ela tem regras próprias, ela tem regras que são apropriadas para a escrita. Por exemplo, você não pode dizer na língua escrever, você pode dizer, mas não pode escrever nós vai ou a gente vamos, que é muito comum as pessoas dizerem isso, né? A gente vamos porque acha que a gente é plural, mas na verdade a gente é singular, ele só simboliza muitas pessoas, mas a gente vai e não a gente vamos. Então, geralmente as palavras que são singular, mas que proporcionam uma ideia de pluralidade, as pessoas colocam naturalmente no plural. Para a fala, ela não tem muita significação dependendo do evento em que você está. Agora, para a escrita, ela é um erro que pode lhe eliminar, que pode tirar você de um concurso, que pode atrapalhar até na tua composição de escrita. Viu só? Tenho certeza que depois destas dicas, você usará a maneira correta sempre. Tchau e até a próxima. Vocês ouviram que o professor Famir explicou bem. Tanto a regência como a concordância, a regência nós já estudamos a semana passada, e a regência a gente lembra, ele deu o exemplo da roupa, a regência a gente lembra assim, que são termos que nós vamos usar para ligar
ligar o sentido da oração do verbo ao seu termo que é regido. E a concordância, a gente imagina uma roupa que não combina, certo, professora Tayane? Por exemplo, não combina eu ir à praia de casaco. E não combina nós estarmos num ambiente de um ar-condicionado gelado, virmos também com pouca roupa. Então, a concordância vai lembrar um pouco isso, certo, professora Tayane? Isso mesmo. Então, isso faz parte do nosso assunto de hoje, concordância verbal e nominal. Quando nós devemos empregar, o que é realmente concordância, né, professora Ruth? Tá. Quando nós falamos em concordância, nós pegamos de concordar mesmo, concordância verbal. O verbo tem que concordar com o quê? Bem, nós colocamos que o verbo precisa combinar com o seu sujeito. O exemplo que ele disse, a gente vamos estudar concordância verbal. Por quê? Porque normalmente as pessoas, a gente é um sujeito que dá a ideia de muita gente, certo? Muitas pessoas. Porém, está no singular. Olha o artigo a. Se está no singular, significa que esse verbo vai concordar, o verbo aqui vai concordar com esse singular. Então, a gente vai. Por isso que o sujeito tem que concordar com o verbo na primeira pessoa, ou na segunda, ou na terceira pessoa. Tanto do singular, quanto do plural. Porque o verbo tem essas três pessoas. Isso, então nós precisamos fazer esse ajuste entre o verbo e o sujeito. Quase não sai, né, professora? É porque ajuste é som de J. Bem, qual é a dica? Eu preciso descobrir primeiro qual é o verbo e qual é o sujeito. Se eu não consigo distinguir o que é um verbo de sujeito, eu posso utilizar o verbo, qual é o verbo da oração? Eu posso fazer uma pesquisa com o dicionário na mão, que lá no dicionário, por exemplo, depois de amar, lá no dicionário, vai ter um Vzinho, um pontinho, ou transitivo direto, etc, etc. Então, eu vou lá no dicionário e consulto, certo, professora Tayane? Se tiver um S, amor, no meu caso, né, professora, seria um substantivo isso. só, né? Então, primeiro eu preciso descobrir. Então, a regra geral da concordância é essa. O verbo tem que concordar com o seu sujeito em pessoa, como em pessoa primeira, segunda ou terceira, e em número, singular, plural. Primeiro aqui eu, do singular, tu, ele, a terceira, e do plural, nós, vós, eles. Então, o verbo tem que concordar. Por exemplo, o chefe da sessão. Bem, se eu substituir esse sujeito por um pronome pessoal aqui, por uma pessoa, o chefe, eu vou dizer ele. Se eu falo ele, significa que isto aqui está no singular. Bem, se o pronome ficou no singular, logicamente, esse verbo precisa ficar no singular. Ele pediu agilidade aos funcionários. Qual é o sujeito? O chefe da sessão. Qual é o verbo? Pediu. Pediu. Ok? E se o sujeito for composto? Ou seja, se tiver mais que um participante nessa oração. Eu e Tayane. Bem, se eu substituir aqui a pessoa, se é singular ou plural, o que vai acontecer? Eu e Tayane significa o quê? Nós. Nós. Singular ou plural? Plural. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Se aqui então é plural, logicamente o verbo tem que concordar, o sujeito concorda. Então, nós queremos que vocês estudem o conteúdo. A mesma coisa, eu, Tayane e Francisco. Nós, de novo plural. Nós somos colegas. Observaram? Então tem que concordar. E agora, a tutora e os alunos. Não cabe o nós aí, né, professor? Porque o eu não está presente. Não. Então são eles. Eles, de novo, isso aqui é plural. Então, o verbo tem que ficar no plural. Eles chegaram. Isso. Tu e o teu colega.
Também não cabe o nós, Não. cabe o vocês, Vocês. ou eles. Devem ter mais calma, vocês devem ter mais calma. Então a dica é essa: sempre substituir o sujeito por um pronome equivalente para descobrir se é da primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. E efetivar a concordância adequada, né? Isso. A conjugação. Bem, e se o sujeito ainda de novo for composto, porém, sujeito composto posto antes do verbo? Se o sujeito, o verbo vai ficar no plural. Exemplo, o cão e o gato dormiam lado a lado. De novo, substituindo, eles dormiam lado a lado. As professoras e os alunos, eles estão muito atentos. Bem, e se o sujeito estiver posposto, posto depois do verbo? O verbo vai ficar no plural ou vai concordar com o núcleo mais próximo. Como assim? Por exemplo, viajaram o deputado e o senador. Eles viajaram, ou então o deputado viajou e o senador. Viajou o deputado e o senador. Pode concordar com os dois ou pode concordar só com esse Com o mais que próximo. estiver mais próximo. Bem, e se o sujeito for inexistente? Bem, pessoal, faz o verbo haver, no sentido de existir e de tempo transcorrido, sempre ficará no singular. Então, aqui é muito comum nós encontrarmos erro aqui. As pessoas falando, fazem 2 anos que voltei a estudar. Não, esse verbo sempre, toda vez que nós tivermos informação de tempo decorrido, sempre será singular. Com certeza existirá alunos com dúvida, também sempre singular. Havia tempo transcorrido, 5 anos, sempre singular. Faz, haverá, havia. É um erro muito comum nós encontrarmos no plural. O verbo haver e o verbo existir, o verbo haver e o verbo fazer, sempre quando eles indicarem tempo transcorrido, tempo decorrido, sempre eles devem ficar na terceira pessoa do singular. Essa é a dica. Isso. Inclusive que brasileiro, ao invés de utilizar o pretérito, sempre gosta de usar a locução verbal. Ou futuro. Vai fazer 2 anos. Olha, a dica é essa. É interessante que quando nós usamos a locução, nós não colocamos no plural, professora Tayane. Essa é uma dica que a língua coloquial ajuda a gente a entender a concordância. Faz 5 anos. Aí, no comum, as pessoas dizem fazem 5 anos. Mas quando nós colocamos na locução verbal, que nós utilizamos muito no dia a dia, nós não falamos vamos fazer 5 anos. Não é assim? Vão fazer 5 anos. Nós não falamos, nós vai fazer 5 anos. Então, a língua coloquial aqui, nesse sentido, ajuda a entender que quando o sujeito é inexistente, sempre será no singular. Bem, e a concordância tem também, nós podemos concordar ou não, que a gente chama de concordância facultativa. Ou seja, quando o sujeito for composto mais o verbo, nós podemos colocar no plural, flexionar no plural, ou concordar com o elemento mais próximo, que já é o exemplo que a gente deu. Viremos eu e Tayane, virei eu e Tayane, virá Tayane e eu. Todas estas formas estão corretas. Porque o sujeito veio depois do verbo. Isso mesmo. Lembra que é da dica aqui do sujeito pós-posto. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Pode concordar com os 2, com os 3, né? Isso. Ou com o que está mais próximo. Quando nós tivermos, pessoal, a expressão um e outro, observem aqui. Quando eu tenho um e outro, eu estou unindo expressões, porém, sempre ficará no singular. Só que também o verbo pode ser empregado no singular ou no plural, porque eu somo. Olha,
um e outro decreto trata da mesma questão jurídica ou um e outro decreto tratam. Por quê? Quando eu falo um e, é como lá em Goiás a gente diz um mais. Então, tá somando. Então, por isso, um e outro tanto pode ser no singular como no plural. Ok? Um e outro é diferente do nenhum e nem outro. E do um ou outro. Por quê? Porque quando eu falo um ou outro, eu estou escolhendo um. Quando eu falo nenhum nem outro, alguém está ficando de fora. Então, as locuções um ou outro, nenhum nem outro, seguidas ou não de substantivo, exigem o verbo no singular. Por quê? Porque eu estou fazendo uma opção, uma ou outra. Opção acabará por prevalecer. Não serão as duas que vão prevalecer, Não. só Então, uma. por isso que não pode ser no plural. Nenhuma, nem outra. Então, alguém vai ficar de fora. Então, por isso que não pode ser no plural. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Quando tiver o pronome relativo, quem? O verbo que tiver como sujeito o pronome relativo, quem? Tanto pode ficar na terceira pessoa do singular, como concordar com a pessoa gramatical a quem ela está se referindo. Porém, por exemplo, eu posso dizer, fui eu quem resolveu a questão, ou fui eu quem resolvi a questão. Bem, acabou a luz. Continuando. Problemas técnicos. Bem, olha, quando nós tivermos a partícula C, ela é apassivadora. Aqui teria um outro jeito de estudar, porém, como nós não estudamos voz passiva e ativa agora, nós só lembramos o seguinte, a dica. O aluga-se tem hífen, tá, pessoal? Foi até uma pergunta. Bem, aluga-se ou alugam-se apartamentos? A dica é a seguinte: vai ficar sempre no singular, essa partícula ela não será apassivadora nunca, se depois, se entre, essa é a dica. Se entre a partícula e O a palavra sujeito, e o né? substantivo na frente, né? Se vier uma preposição aqui nesse meiozinho aqui, significa que esse C não é partícula passivadora, porque nós não temos voz passiva com um verbo transitivo indireto, só com verbo transitivo direto. Então, se não tiver uma preposição, esse verbo sempre terá que combinar com o substantivo da frente. Se no caso aqui o substantivo é no plural, então esse verbo ficará no plural. Alugam-se apartamentos. Aluga-se está errado. A mesma coisa aqui, olha. Olha a partícula e olha o que vem depois. Nós temos uma preposição. Se aqui tiver a preposição, o singular é obrigatório. Precisa-se de operários. Então, aqui o plural está incorreto. Isso mesmo, porque no primeiro exemplo, nós podemos transformar para a voz passiva. Apartamentos são alugados. No exemplo seguinte, não é possível. Então, de operários se são então precisados. aqui é verbo transitivo direto e aqui verbo transitivo indireto. Certo? Isso mesmo. Bem, e a concordância nominal? Qual é a regra geral da concordância nominal? Bem, pessoal, o nome tem que concordar com os seus modificadores. O nome é o substantivo. E o que pode modificar um nome? Um artigo, eu posso falar a blusa, o casaco, o pronome, estas roupas, o numeral, duas blusas, o adjetivo, olhos azuis de adjetivo, devem concordar quanto ao gênero masculino ou feminino e número singular e plural. Qual é a diferença entre concordância verbal e nominal? A concordância verbal, a diferença é que eu tenho que concordar sujeito e verbo. Tem que concordar em número e em pessoa. E a concordância nominal, o nome tem que concordar com os seus modificadores, seja o artigo, seja o pronome, seja o numeral, tem que concordar em número e em gênero. Eu não vou dizer, por exemplo, a blusa amarelo. O blusa amarelo. O blusa, a não ser que eu esteja aprendendo uma língua estrangeira em outro lugar e usa isso. E tem alguns casos de concordância nominal que geram dúvidas. Por exemplo, o mais comum, anexo, incluso, leso, que são adjetivos, certo?
Por exemplo, anexa à presente exposição de motivos, segue minuta de decreto. Bem, a minuta, ela é, no caso, feminino. Então, anexa à presente exposição de motivos é feminino. Então, tem que combinar. Porém, vão anexos os pareceres. Então, anexos os pareceres. Remeto inclusa fotocópia, concorda? Silenciar nesta circunstância seria crime de lesa pátria, ok? Ou de leso patriotismo, também tem que combinar. A olhos vistos é uma locução adverbial e advérbio na nossa língua não varia, não tem singular nem plural. Lúcia envelhecia a olhos vistos, é uma expressão. A situação daquele setor vem melhorando a olhos vistos. Sempre será no plural porque é uma expressão invariável. Isso. Estes não são os únicos exemplos de concordância nominal. Menos, muitas pessoas se equivocam, né, Ruth, na hora do emprego. Não existe a palavra menos. Na língua portuguesa não existe na língua formal escrita. Na língua coloquial do dia a dia, 99,9% da população fala menos, mas não existe. Seja, concordância verbal, seja também não existe, mas 99,9% acho que fala seja. Eu aproveito e já faço a pergunta dos alunos de Presidente Médici. Nós podemos empregar seguem em anexo? Pode utilizar esse em, essa preposição? Seguem em anexo o quê? Os livros... Segue em anexo os livros. Aí você utilizou uma preposição e que determinou, então não se usa no plural, não precisa usar o plural. Não, segue em anexo, ok? Ok. Bem, vamos como o nosso tempo é meio curto, então vamos mais agora para uma externa, depois nós tiraremos as dúvidas no horário da atividade, sobre redação oficial, que nós utilizamos muito no nosso ambiente de trabalho. Ok, professora Tayane? Nós vamos pôr em prática nessa redação oficial que nós estudamos até agora, concordância, regência. Vamos à nossa externa. Você já ouviu falar em redação oficial? Bom, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, o objetivo principal da redação oficial é comunicar com impessoalidade e clareza, para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos. Isso acontece em vários ambientes de trabalho. Acompanhe agora a opinião de um assessor jurídico sobre o assunto. Meu nome é Cleiton de Souza, né? Minha graduação está sendo em Direito, eu concluí Direito agora este ano. E aqui no gabinete eu sou assessor jurídico também e chefe de gabinete. Em alguns momentos a linguagem técnica ela é necessária, né? Principalmente na comunicação entre os órgãos públicos, alguns departamentos exigem essa comunicação técnica, né? E alguns documentos que nós usamos para se comunicar, principalmente para a comunicação interna dentro deste poder, no caso Poder Legislativo Municipal, nós usamos um memorando. O memorando ele é um modelo de um expediente que se usa para se comunicar dentro do próprio gabinete ou entre os gabinetes dentro do mesmo poder. Também existe o requerimento que nós podemos fazer, requerendo de um outro departamento, né, dentro desse mesmo poder, através de um documento denominado requerimento, também é um modelo de expediente. Também existe o pedido de providência. Esse pedido de providência é um documento que é feito, né, geralmente são os parlamentares que fazem, só eles assinam, pedindo para que alguma secretaria do Executivo execute alguma obra ou algum serviço. O ofício ele já é para comunicação externa. É quando esse poder deseja se comunicar ou solicitar algo de outro poder, de outro ente, né? E nós usamos o ofício. O ofício ele pode ser utilizado tanto para se comunicarmos com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público ou até mesmo em outros poderes federados, que seria União e Estado. Além de todos esses exemplos que nosso entrevistado nos mostrou, ainda existem muito mais tipos de redação. Ata, atestado, comunicado, declaração, resolução, portaria, relatório e muito mais. Estas redações oficiais são chamadas de modalidades
administrativas de expedientes oficiais. Bem, agora que você já conhece o conceito de redação oficial, que tal se aprofundar um pouco mais no assunto? Boa aula e até a próxima! Obrigada à nossa equipe externa, parabéns, muito bem feito o vídeo, viu, Júnior? E o que ele chamou a atenção, essas são as modalidades administrativas que nós utilizamos no dia a dia. E tem algumas coisas dessas modalidades administrativas que nós gostaríamos de reforçar com vocês. Olha, uma comunicação bastante usada atualmente é a mensagem eletrônica, o e-mail. Lembrem que tem um hífenzinho aqui, apesar de a maioria não utilizar, tem. Bem, o e-mail também, gente, se é um e-mail como para dar mais celeridade na circulação da mensagem, nós temos que cuidar. Sempre nós temos o remetente, aqui no caso já é automático, e quem vai receber? O receptor. A data também já é automático. O que não é automático é o assunto. É sempre bom, quando nós emitimos algum e-mail, nós enviamos algum e-mail, nós ressaltarmos qual é o assunto. Por quê? Porque pode acontecer de uma pessoa mandar um e-mail muito importante, não colocar o assunto, e como o e-mail como essa pessoa recebe muito e-mail, ela não vai dar atenção para esse e-mail. Então é bom que o assunto seja muito conciso também. Atividade AVA. Professora, já enviei a minha atividade. Aguardo parecer. Aluno. Vocês observem que aqui nós temos o vocativo, separado por vírgula, a mensagem e a solicitação de resposta, bem curtinho. E a assinatura. No caso, a pessoa que receber foi objetivo, então esse é o objetivo do e-mail, para dar celeridade na educação. Por isso que antes de enviar o e-mail, o campo assunto ou subject vai permitir que essa mensagem seja acessada mais rapidamente. Para quem de fato é a mensagem. Qual é o objetivo? Evitar postagens incorretas. Nunca deixe de assinar suas mensagens. Evitar fofocas. E-mail no ambiente de trabalho não é local para conversas informais. Isso é muito importante. Por exemplo, olha esse e-mail aqui, que nós temos que ter cuidado, que gírias e palavrões devem ser descartadas. Vamos lá, professora Tayane? É nóis. Olá, Carlão. Sabe aquele projeto PQP? Então, mano, a gente quer que... O gerente quer ele para ontem. Não sei como você vai fazer, mas eu tô saindo fora. Falou. Bem, gírias e palavrões descartadas, o uso de palavras inteiras com letras maiúsculas também se deve evitar, pois pode ser decodificado como uma agressão. Palavras maiúsculas no e-mail, olha, ontem você, é considerado como uma agressão, uma forma de linguagem agressiva. Então, é bom evitar. A mensagem eletrônica também alguns cuidados, revisão ortográfica e gramatical, coerência e coesão, ler bem a mensagem antes de enviá-la, porque depois que enviou não adianta se arrepender. Tem que evitar as ambiguidades. A fonte de leitura sem exagerar no tamanho, 10 a 14. Bem, olha só. Orçamento. Então a gente já vê que é um e-mail institucional, né? Prezado gerente. Segue a proposta de orçamento relacionada à compra, faltou a crase, né? Isso. A compra para o departamento de informática. Ressaltamos que o prazo máximo para o fechamento do contrato com a fornecedora estará sendo finalizado hoje. 3 verbos aqui. Estará não está assinado. Isso, não está assinado e isso aqui fica pesado. Então, nós precisamos fazer essa correção antes de enviar. E aí temos um outro tipo, o e-mail, já passamos, a convocação. Qual é o objetivo da convocação? É convocar mesmo, chamar, convidar alguém para uma reunião ou encontro. Quando, como funcionário, nós recebemos uma convocação, nós já sabemos que não é possível faltar, a não ser com uma justificativa muito plausível. Porém, a convocação, ela obriga a pessoa a participar do evento, do encontro. Quais são os elementos textuais em uma convocação? O local do evento tem que ser claro, a data, o objetivo da convocação. Por exemplo, uma reunião de assembleia. Bem, se não tiver, aqui temos um exemplo da convocação, inclusive nós pegamos da internet, aqui de Rondônia mesmo, a convocação, olha,
Convocação para a primeira reunião do ano, que será realizada, olha, o dia, o local e as horas, horário. bem claro, e com a pauta. E a assinatura, identificação. porque é importantíssimo. Certo. Temos também uma ata. Na ata, nós podemos falar de duas formas de ata. A ata moderna e a ata tradicional. A ata tradicional, vamos observar aqui, é essa que escreve direto, sem nenhum parágrafo aqui, sem nenhum espaço aqui, tudo por extenso, sem data, sem número. Essa é a ata tradicional. Certo, professora Tayane? Isso, ela é rica em detalhes, né? Mas também nós temos, hoje em dia, o exemplo de uma ata moderna. Essa ata moderna, ela é mais uma espécie de resumo, bem delineado. Olha, a data, a hora, o local, a pauta, as pessoas presentes e as considerações. E o que foi decidido, as deliberações, as considerações sobre a pauta e as deliberações. E, ao final, a data e depois a assinatura. Então, esse é um exemplo de ata moderna que também pode ser utilizada. Normalmente, os órgãos oficiais optam pela ata tradicional, mas se for um evento, algum encontro, pode ser essa ata moderna. Independentemente do modelo de ata que você adotar, estes elementos não poderão faltar. O dia, o mês, o ano e a hora, escritos por extenso, as pessoas presentes, deixar claro quem é o presidente e o secretário, descrever os acontecimentos, elencar a pauta, descrever os acontecimentos e o fechamento. São elementos imprescindíveis em uma ata. No final, tem que ter a assinatura de todos os participantes. Ou então do presidente e do secretário. Depende o que se foi definido. Mas são elementos que não pode faltar. O memorando, gente, é uma comunicação eminentemente interna. Nós não mandamos um memorando, por exemplo, de um órgão para outro. O memorando é interno, é uma comunicação, uma modalidade interna, uma forma de comunicação eminentemente interna. Temos que ter no memorando o destinatário com o cargo e a função, o emissor, o assunto, a data, a mensagem, o fechamento e a assinatura. É obrigatório, inclusive enumerado, os parágrafos enumerados. O Manual de Redação da Presidência da República deixa tem bem claro essas modalidades de redação. E está disponível no AVA. Está disponível no AVA. Ao senhor chefe, qual é o assunto? Sempre é bom destacar. O requerimento, ele disse muito bem, o objetivo é uma finalidade de solicitar, requerer algo dentro de uma mesma instituição pública ou privada, tem amparo legal. Como exemplo, tomemos a solicitação via requerimento da licença maternidade. É um requerimento. Aqui o modelo de requerimento tem um requerimento aqui de vacância, isso está no site do IFRO, também é um modelo de requerimento. Bem, a declaração, já diz o nome, declaração. Declarar, conceituar ou explicar algo a alguém. Declaração, por exemplo, declaração de que o aluno está matriculado em uma determinada instituição de ensino, uma declaração de trabalho, uma declaração de tutoria, uma declaração de coordenação, certo? Olha, e aqui o exemplo, exemplo de uma declaração de trabalho. Declaramos para os devidos fins que o senhor sempre colocar na declaração CPF e registro geral para fundamentar melhor. E sempre o nome do responsável, a assinatura, a data, todos os elementos. O ofício, um detalhe que nós chamamos atenção, é porque o ofício normalmente o ofício é uma modalidade de comunicação para serviço, para administração pública. Ambientes particulares não mandam ofício, mandam carta comercial. O ofício, ele é público, para órgãos públicos. É um documento de uso exclusivo de órgãos públicos. Pode ser emitido somente por órgãos públicos. Destinatários, poderá ser a própria administração pública ou empresa, instituição particular. Deve ser redigida em papel timbrado. As instituições ou empresas particulares utilizam a carta comercial para se comunicarem com outras empresas. Então, o ofício é de órgão público,
Certo, professora Tayane? Isso mesmo, nós temos então aí um modelo de ofício. Isso. Lá em cima tem o cabeçalho com o timbre, né, da instituição. Tudo direitinho, o número do ofício. O número do ofício. A sigla de quem está enviando, a data. Isso e também todas aquelas outras características, né? Tem o também receptor, o assunto, o vocativo e o conteúdo em si. Isso. Tem também no manual, que também está disponível no AVA. O relatório, ele pode ter vários tipos de relatório, que tem os relatórios técnicos científicos, relatório de viagem, relatório de estágio, relatório de visita, relatório administrativo e relatório para fins especiais. O relatório também segue um padrão, que nós também podemos buscar na ABNT, as normas também para esse tipo de trabalho. Um relatório, por exemplo, de trabalho técnico-científico de trabalho, tem uns padrões a serem seguidos. A fase de elaboração de um relatório. Nós temos que ter um plano inicial, determinar a origem, a preparação do relatório, do programa, etc. Nós temos a coleta e a organização do material, que tem a coleta dos dados para eu poder colocar, certo? E aqui temos também, por exemplo, qual é para que serve um relatório administrativo? O objetivo é comunicar algo a alguém, é um relato, uma opinião, um ponto de vista acerca de uma ocorrência administrativa. E o científico, as pesquisas e os estágios que vocês terão que fazer ao final do trabalho. Depois volta na disciplina. Lembrando que o relatório tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, isso, como certo. qualquer trabalho. Ok. Bem, nós temos também os pronomes de tratamento que são próprios a serem utilizados numa redação oficial. Isso também, gente, vocês encontrarão no manual, ok? Vossa Excelência, nós utilizamos para o presidente, vice-presidente, ministros, e etc. secretários. Essas Isso. pessoas aqui mais importantes. As demais, só que essas pessoas, esse é o pronome de tratamento. Quando nós chamamos ou nos dirigimos a eles, nós falamos excelentíssimo senhor presidente da República, só para o presidente da República. Essas demais autoridades, vocativo senhor, senhor governador, senhor etc. Ok? Isso também tem no manual. As autoridades do Poder Legislativo também só os presidentes que são Vossa Excelência, o restante senhor. As autoridades do Poder Judiciário a mesma coisa. Isso aqui, vocês terão esses slides que vocês poderão retomar. Isso aqui é mais por questão de curiosidade. Os pronomes de tratamento e o vocativo para as autoridades religiosas, que vocês podem depois retomar também. E Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e particulares. O vocativo adequado para nós simples mortais, réis mortais, senhora fulana de tal, senhor fulano de tal que está ali atrás da câmera, senhor esses seriam para nós, ok? Lembrando, Ruth, que esse vocativo, né, esse emprego desse pronome de tratamento, senhor, excelentíssimo, né? O verbo, ele fica na terceira pessoa do singular. Sempre, sempre. Em comunicações oficiais, gente, respeitosamente, nós utilizamos para autoridades superiores, inclusive para o presidente da República. E para nós, do dia a dia, ou para autoridades inferiores, atenciosamente. Então, nos nossos e-mails, atenciosamente e não respeitosamente, ok? E aqui, essa informação aí é muito importante, isso, porque fala sobre a assinatura, Ruth. Com exceção das comunicações oficiais assinadas pelo presidente da República, todas as demais, nós temos que ter o nome e logo abaixo a função. Mas isso daí numa folha sozinha, só com a assinatura? Nunca a assinatura pode ficar numa folha sozinha. Ou você dá um jeito de fazer um espaçamento que caiba mais informações do outro lado, ou não coloque... Leva as últimas linhas do texto para aquela página. Vocês agora terão atividades em sala. Nessas atividades, professora Tayane, o que é que eles farão? Nessa atividade, vocês responderão um questionário rápido, simples, sobre os assuntos que nós vimos hoje. As dúvidas que forem surgindo, nós tiraremos no retorno, ok? Ok. E lembrando, gente, que esse assunto vocês podem pesquisar. Vocês observem que a nossa aula ela é mais rápida porque só dá lembretes. Então, pesquisem, não se contentem só com o que a gente estuda aqui não, ok? Bons estudos!
Olá, boas-vindas. Vamos então à nossa correção das atividades. Algumas dificuldades, professora Tayane? Ou todo mundo entendeu tudo? Algumas perguntas surgiram e a gente já começa sobre as perguntas. O Polo de Colorado. Um aluno de lá quer saber que documento a igreja dele deve utilizar para solicitar à prefeitura um espaço para realizar um evento gospel. Vocês observaram bem que a professora Tayane disse que o aluno quer fazer um documento para solicitar. Bem, se eu quero solicitar, significa que eu estou requerendo. Quando eu estou requerendo, qual é o documento? Professora Tayane? É um requerimento. Eu estou requerendo uma resposta. E é tão interessante, pessoal, que o requerimento, no final, ele pede deferimento, se a pessoa vai dizer sim ou não. Então, como eu estou querendo um local para fazer um evento, eu estou requerendo um espaço. Então, é um requerimento. Ok? Mais alguma pergunta? Nós temos algumas perguntas sobre concordância, mas a gente vai ver logo mais, Tem né? no exercício? Tem no exercício. Então, nós voltamos. Bem, essas questões foram extraídas de um site de português em concurso e todas as vezes que normalmente o CESP, a CESP-UNB, sempre é para julgar verdadeiro ou falso. Vamos ver isso aqui sobre redação comercial ou redação técnica oficial. A impessoalidade e o emprego do padrão culto da linguagem garantem a clareza textual, pois evitam que haja ambiguidade. Bem, impessoalidade é uma característica prevista no manual da redação oficial, que a linguagem, que a redação técnica, e foi o que o nosso entrevistado disse também, que tem que ser impessoal. Ela tem que ser clara, ela tem que ser concisa e tem que manter, como ele também disse na entrevista, o padrão culto da linguagem, porque é isso que vai garantir a clareza textual. Então, evitando a ambiguidade. Aqui já dei a resposta. Já dei a resposta. Ok. Ok, verdadeira. A resposta verdadeira. Certo. Segunda questão, professora Tayane. Na segunda questão, nós temos o seguinte: o emprego de linguagem simples e vocabulário acessível denota coloquialidade, razão porque deve ser evitado em correspondências oficiais. Correspondências oficiais nós não vamos usar mano, caro, tanto que vocês não vão encontrar a expressão caro, caro senhor, prezado senhor, ou senhora, ou senhorita. É sempre evitar a coloquialidade. Expressões próprias de um determinado grupo devem ser evitadas, porque é um tipo de texto que requer o padrão formal da língua, né, professora? Oficial. Então, verdadeiro ou falso, professora Tayane? Verdadeiro. Certo. Não devem... O emprego deve ser evitado. Deve ser Isso, evitado, verdadeiro. Certo. Terceira questão. Recomenda-se não deixar em página isolada a assinatura de quem expede um documento oficial, devendo-se, nesse caso, transferir para essa página a última frase anterior ao fecho. Como nós falamos, não pode. É preciso evitar que a assinatura fique sozinha em uma folha à parte. Normalmente, a gente aconselha transferir ou a última frase ou o último parágrafo, dependendo. Ok? Então, no caso aqui, professora Tayane? Aqui também é verdadeiro. Eu aproveito para fazer a pergunta. Primeiro, aquela pergunta sobre requerimento foi do Polo de Ariquemes. Os alunos de lá estão todos atentos. Simone, Isso. é a Simone, a tutora. Estão todos atentos à aula. A pergunta de Colorado é Liana. sobre... Isso, Liana. É sobre o emprego da palavra anexo, em anexo. Nós vamos já ver sobre isso. Mas nós temos uma pergunta aqui do Polo de Ji-Paraná. Quem é que está em Ji-Paraná mesmo, em de Ji-Paraná tutor? é a Rosângela. É a Rosângela Castilho Valenciano? Isso mesmo. Polo de Ji-Paraná, o aluno quer saber qual tipo de redação oficial ele deve usar para enviar como pessoa física para um órgão público, como por exemplo, para o prefeito, ele querendo solicitar alguma coisa. Um aluno? Uma pessoa
pessoa física solicitando alguma coisa de um órgão público. Gente, não pode ser ofício. Mesmo que as pessoas utilizem ofício, não é aconselhável. Por quê? Por exemplo, aqui nós, no nosso campus, a única pessoa, o único dirigente que tem autoridade para emitir um ofício é o nosso diretor-geral. Quem emite ofício é a chefia máxima de um órgão público. Nem professor não pode fazer ofício, nem vice, a não ser que esteja no papel da direção geral. Então, esse tipo de documento é requerimento. Solicitando, pode-se também pensar em uma carta, porém tem que ver qual é o objetivo. Mas ofício, não. Ofício, e nem memorando, e né? nem memorando. Memorando é uma comunicação interna. O ofício de que um diretor, por exemplo, se o nosso diretor-geral mandar um ofício lá para a Ariquemes, se esse ofício for só para a Ariquemes, ele é um ofício simples. Porém, se ele mandar um ofício, por exemplo, ele quer um ofício para todos os polos, aí é um ofício circular. O memorando também, ele pode ser um memorando simples ou pode ser um memorando que circule nesse órgão, porém é eminentemente interno, é só interno, ok? Ofício, Ok. mesmo que brasileiro goste de fazer ofício, há algumas incoerências em relação a isso, professora Tayane, ok? Ok, vamos para a próxima questão. Continua aqui. A modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Olha, entre unidades de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente em um mesmo nível ou em níveis diferentes, constituindo-se em uma forma de comunicação eminentemente tu já deu a interna. resposta, Ruth. Já dei a resposta. É o quê? É o memorando. O Ok. memorando é um tipo de redação, um tipo de texto, né? Um tipo de documento interno daquela instituição, daquele órgão. Uhum, certo, Aí ninguém errou. certo. A mensagem não em nenhum desses outros aqui. Vejamos esse texto. Ao 8º dia do mês de setembro do ano de 1998, às 20 horas e 30 minutos, em segunda e última chamada, reuniram-se na sala de reuniões do Banco J os acionistas relacionados no livro de presença, na folha 14, verso, para deliberarem sobre assuntos constantes no edital de convocação, o qual foi previamente distribuído a todos. Vejam que há uma riqueza de detalhes, né, professora Ruth, para... Inclusive, tem uma dica. Gente, se tiver esse verbo aqui, olha, deliberação, deliberar, 100% de chance de ser o quê, professora Tayane? Ata. É ata mesmo a resposta? Ata. Ata. Porque a ata, ela justamente vai apontar as deliberações, quais foram os resultados a que se chegou, certo? Isso mesmo. Aproveito, Ruth, e faço a pergunta dos alunos de Guajará, o Alexandre e o Vladimir. Na questão 5, né, que é essa que nós estamos vendo agora. Quem está de tutor lá O tutor de lá é o Israel. Ah, é o Israel que era de serviços públicos? É? Agora já era tutor, mudou de curso? Isso. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o texto aparenta ser a redação do tipo ata, porém o uso de números estaria incorreto, considerando que devemos utilizar todos os números por extenso? Olha, normalmente, com essa questão da ata moderna, horário e datas, as pessoas escrevem assim. Pela ata tradicional mesmo, seria tudo por extenso. Mas como já se aceita essa interferência da ata moderna, nós não falamos que incorre em um erro. Mas se for seguir ao pé da letra, seria tudo por extenso, professora Tayane. Ok. Ok? Então aí, quinta questão, a resposta? Ata. Certo. Certo. E agora, concordância, que aí nós vamos chegar no anexo e na anexa também. Olha, complete os espaços com um dos nomes ou verbos. Se for um dos nomes, nós estamos falando de concordância nominal. Se for um dos verbos, nós estamos falando de concordância verbal. Que esse quadro hoje está meio estranho. Bem, vamos ver. Olha, o que tem aqui? O verbo. O verbo.
certo? Então, se é verbo, o sujeito tem que verbo concordar. tem que concordar com ele. O verbo concorda com o sujeito. Olha, os filhos e o pai. O que está... O verbo está vindo antes. É o caso de concordância com o verbo vindo, o sujeito vindo depois. O que acontece quando o sujeito com o verbo vem depois? Ou você concorda com os dois ou com quem está mais próximo. Sim, mas acontece o seguinte, o mais próximo aqui Está no plural. está no plural. Então, eu não preciso ter dúvida. Isso aqui só pode ir para o plural. Porque se eu fosse concordar com os dois, eu utilizaria O chegaram, o plural. E se eu for concordar com o mais próximo, o mais Também. próximo também está no plural. Então, eu não posso ter dúvida. O mais próximo, o mais longe, eu não posso concordar com o mais longe. É com o mais próximo. Então, chegaram os filhos e o pai. Bem, agora, Isso, tocou aí. e tocamos. Agora, vamos ver. Aqui a concordância com o que, professora Tayane? Isso. E aí, professora Tayane, quando surge esse que, o que acontece? Quando nós tivermos esse que, né, que é o pronome relativo, dentro da oração, a concordância sempre é com o seu antecessor, com o elemento que vem antes, o Tá. sujeito que vem antes. Isso. Sempre, só admite essa concordância. Por que é uma dica aqui? Por que tem que combinar com o antecessor? Porque esse quezinho aqui, olha, aqui nós já temos um verbo e já temos um sujeito. E aqui nós temos uma outra oração, porque vai entrar um outro verbo. Esse que ele se chama pronome relativo, porque ele está substituindo esse nós. Nós tocamos na questão. Então, sempre vocês esquecem esse quezinho e pega o anterior a ele. Então, nós tocamos. Fomos nós que tocamos na questão. Nós tocamos na questão. Façam de conta que o que não existe, só lembra da concordância por causa desse elemento anterior. Então, aí vocês, com essa dica, vocês não errarão. Nós tocamos. Eu não posso dizer fomos nós que tocou. Eu toquei. Nós tocamos. Bem, agora... Então, a letra B, fomos nós que tocamos. Ok. Não serei eu. E agora o quem, professora Quando vem Tayane? o quem, ou você concorda com ele próprio, com o elemento, o verbo ficando na terceira pessoa do singular, ou concorda com seu antecedente. Você pode empregar as duas formas. Eu posso concordar com ele aqui, ou eu posso concordar com o que vem. Com o quem, O né? quem, O isso. quem. Com o quem. Opa. Por que o trem tá assinando o lugar? O quem ou com o que depois, né? Com o que Não você serei eu quem recolherá, ou não serei eu que recolherei. Quem recolherei. pode combinar com os dois. Os não dois. tem erro. Posso Não tem. utilizar as duas formas aqui. Então, o pronome relativo quem admite as duas formas. É. A mais comum é a terceira pessoa do singular. Isso. Mas você pode empregar as duas que não tem erro. Esse é o único que a gente não erra, porque pode ser qualquer um dos dois. É verdade. Certo. Certo. Agora está aqui a questão do anexo, agora é nome, então agora é concordância Nominal. nominal. Não é verbo, é concordância nominal. Bem, prestem atenção. Como eu não tenho a preposição em, como nesse caso eu não tenho essa preposição, então esse nome tem que combinar com o seu modificador. As fotocópias... Então, está no Seguirão plural. anexas. As fotocópias seguirão anexas. Então, anexas seguirão as fotocópias. Agora, se eu utilizasse o em anexo seguirão, certo? Certo, professora Tayane? Isso mesmo, Aí, responde a pergunta dos alunos de Colorado. Não modificaria esse em, essa preposição vai dizer que isso aí é uma locução adverbial. Então, por isso que não tem nem plural nem singular. O advérbio na nossa língua invariável. não muda, é invariável. Bem, e agora? Menos... Menos e menos, era para ter ficado menos. Era para ter um menos aqui. É bom que o aluno não erra, né, Ruth? O computador deve ter corrigido. Porque menos não existe. Era preciso mais amor e menos intolerância. Às vezes as pessoas utilizam. Porém, não existe. Menos também é advérbio. Então, o advérbio na nossa língua não tem nem masculino nem feminino.
O advérbio na nossa língua, ele não modifica, ele é invariável, não varia, invariável. nunca. Bem, e agora aqui, professora Tayane, mesma e mesmo. Essa palavra mesmo e mesmo vai concordância. concordar com a pessoa a quem ele se refere. Se for feminino, mesma, no plural ou no singular, mesmas, mesmas. Se for no masculino, mesmo ou mesmos. É como o obrigado e a obrigada. Se eu digo obrigada, eu falo obrigada porque eu sou mulher. Porém, se eu fosse homem, eu diria obrigado. Isso. Certo, professora São vários os exemplos, várias Isso. as situações Então, que a gente no pode caso empregar. aqui, ela mesma. Ela mesma fará toda a tarefa. Se fosse ele mesmo fará toda a tarefa. Eu aproveito, Ruth, e repasso a pergunta da aluna Renata, lá de Cerejeiras, com relação a essa sexta questão, né? Menos e menos, porque tem menos lá duas vezes. Não existe essa expressão menos na linguagem formal. Então, sempre é o menos. Menos, Porque é se invariável. qualquer dicionário que vocês forem consultar, vocês nunca irão encontrar a palavra menos, porque na língua oficial, na língua culta, ela não existe. Ela existe na nossa fala, mas assim, ela não é reconhecida como vocábulo existente na língua formal, culta. Isso. Mesmo que exista de verdade na fala no dia a dia. Não existe. Bem, a questão 7ª, assinale a alternativa em que ocorreu um erro de concordância nominal. Então, se é um erro de concordância nominal, nós temos que procurar os nomes. Aqui no caso, os modificadores dos nomes, o velho, o bonito, o antigo e o antiga e distraída. Então, são adjetivos que estão modificando o substantivo. Bem, Isso. e agora? Quando a gente vai fazer responder esse tipo de questão, ela também é curiosa. Ou você concorda com quem está próximo, ou você concorda com os dois. Certo. Mas também tem o de virantes e o vir depois. Isso, tem que verificar a posição desse Tá. adjetivo. Se vem antes, Se o adjetivo vem antes, tem que concordar com os dois. com os dois ou com quem está Com quem próximo. está Se próximo. o adjetivo vier depois... Também. tam- Tá, então vamos ver. Eu posso falar livro e revista velhos, professora Tayane? Pode sim, Tá. porque está concordando com os dois. Isso. Ou se concordasse só com revista, livro e revista velha. Por que não pode ser velhas aqui? Porque livro é masculino, certo? Então, o masculino predomina. Livro e revista velhos. Aliança e anel bonito. Pode? Eu não estou dizendo que a aliança é feia. Eu estou dizendo que o anel é bonito, certo? Concordando com quem está mais Com quem está próximo. perto. E agora? Certíssimo. Rio e floresta antiga. Certo Correto também. também, porque eu estou falando que a floresta é antiga e não o rio. E agora, homem, mulher e criança distraídas. Se tem um homem pelo meio, tem que ir tudo pro masculino. Como, por causa desse infelizinho aqui teria que ser distraídos, se Isso. fosse para combinar com todo mundo. E se para esse aqui ser feminino, eu tinha que concordar só com criança distraída. Isso. Então, a alternativa A alternativa ele quer que tem erro. é a letra D. D de Homem, dado. mulher e criança distraídos. Ou então, homem, mulher e criança distraída. Ok, professora Tayane? Certíssimo. Olha, cometeu-se o erro no emprego de anexo em. Anexas seguirão as fotocópias. Ah, não, professora Tayane, você já deu de graça aqui? Aqui eu já sei que as fotocópias seguirão em anexo. Em Tá anexo, certa. estou mandando 2 documentos. Olha a Eu estou expressão em mandando. anexo, né? Em anexo, olha a Tá preposição. certo também. Esse- Porque ela fica invariável. Uhum. Letra C. Estão anexos A a certidão e o certidão e o requerimento. O adjetivo veio antes dos substantivos, então tem que concordar com os Com dois. os dois, certo. Anexo seguiu uma foto. E aí? Anexo, seguiu uma foto é Viu que não feminino. tem o em? Se não tem o em, esse anexo aqui vai ter que combinar com o substantivo. Anexa seguiu uma foto. Agora, em anexo, para isso aqui não estar errado, teria que estar em anexo seguiu uma foto. Ok, professora Isso Tayane? mesmo.
Alguma dúvida? Nós temos aqui só as observações que os alunos estão atentos, né, e acompanhando a aula. Muito obrigada, a gente agradece muito a participação de todos aqui no chat. E eu gostaria de fazer a pergunta, Ruth, ainda sobre a expressão menos e a expressão meio. Ah, tá. Meio é variável, invariável, quando empregar meio, meia? Depende. Por exemplo, olha, se eu falo assim, como o marido da professora Tayane está longe, aí eu falo assim, a professora Tayane está meia triste. Gente do céu, aí eu não sei se ela está triste da cintura para cima ou da cintura para baixo. Então não pode. Meia significa... professora Tayane, você está rindo. Mas meia, gente, significa de metade mesmo. Então, meia. Por exemplo, ela está meia braba. Vai ver que a meia está com careta. A meia do pé. Então, meia não existe como advérbio de modo, não tem singular, nem plural, nem feminino, nem masculino. Isso. Fica meio. Ela é meio distraída. É o jeito dela, é um advérbio de modo. Então, não. A gente pode, inclusive, substituir esse meio por um pouco, né, professora? Se couber um pouco, é invariável. Significa que é advérbio. Olha se aqui, couber gente. Meia de metade, aí, né, comi meia maçã, por exemplo. Isso. Olha, o que que nós lembramos? Olha, varia. Vamos lembrar aqui, ável. Então, vamos uma aula de morfologia aqui rapidinho, olha. E na nossa língua, as palavras que começam com in, que tem in, significa negação, não, sabe? Ável é possibilidade, ável, ével, ível, óvel, úvel, é possibilidade, é possível. Variar, então olha, não é possível variar. O advérbio na nossa língua é uma classe gramatical invariável. Não é possível variar nem singular, nem plural, nem masculino, nem feminino. Então, se eu utilizo a palavra meio, como advérbio, de modo, de jeito, então, mesmo que se trate de mulher ou homem, de plural ou de singular, o meio vai ficar no meio, sempre meio, sem modificar. Ela está meio triste, ela não está meia triste. A meia não faz careta, a não ser que seja a meia do pé que esteja triste. Agora, ela está um pouco triste. Então, se eu puder, a dica é essa, se eu puder substituir a expressão meio por esse outro advérbio um pouco, aí significa que esse meio sempre ficará no masculino e no singular, porque ela aí é um advérbio. Certo, professora Tayane? Certíssimo. Agora eu quero fazer a pergunta dos alunos de Ariquemes sobre convocação. Se uma comunidade, se uma pessoa fizer uma convocação a um vereador, ele é obrigado a comparecer a essa reunião, a esse encontro? Se ele não for, ele é obrigado. Agora, se ele não for, ele tem que mandar uma resposta por escrita, explicando o motivo por que não pode ir. Mas que tem que dar uma resposta, tem que dar. Certo. Os alunos do Polo de Machadinho querem que a gente comente novamente a questão 8. A 8? Sobre o emprego da palavra anexo. Ah, tá. Olha, o anexo, quando nós colocarmos essa preposição, normalmente quando a gente coloca uma preposição, nós formamos uma locução prepositiva, ou nós podemos colocar uma locução adverbial. Então, se eu coloco tanto a preposição também na nossa língua, nós temos a preposição na nossa língua, normalmente ela não varia, certo, professora Tayane? Ela pode, só se for contração de preposição, mas preposição mesmo não varia. Então, quando eu coloco em, eu formo, por exemplo, em anexo, eu estou formando uma locução. E nessa locução, ela sempre terá que ficar no singular. Ok? Ok. Por que que aqui, no caso aqui, vamos ver aqui. Por que que a letra D que não está correta? Aqui está dizendo um erro. Bem,
Anexas, eu não tenho o EM para modificar, que não vai permitir. Então, se eu não tenho as fotocópias, Está no feminino está no e no feminino plural. e no plural, e eu não tenho a preposição. Então, ela tem que combinar, esse anexo tem que combinar com o substantivo. Anexas seguirão as fotocópias. O em anexo, eu já coloquei. Quando eu coloco em, é obrigado, a regra da língua é essa, fica no singular e no feminino. Então, em anexo, estou mandando 2 documentos em anexo. Imaginem assim, esse em anexo é uma coisinha que vai pendurada, então eu só mando se eu estou mandando, imagina assim que esse anexo é uma coisa que eu estou mandando, então é uma coisa, é um anexo. Então, não tem como eu colocar, a não ser que eu esteja mandando 2 anexos. Mas quando eu estou mandando só um, então, em anexo. Estão anexos, também não tenho o em, e aí eu somei. Eu posso concordar com os 2. Está anexa a certidão e o requerimento, ou estão anexos, se eu somei, é obrigado colocar no plural, porque eu estou somando os 2 e eu não tenho a preposição em. E aqui no caso... Está incorreto. Está incorreto porque aqui é feminino e eu não coloquei a preposição. Para isso aqui ficar correto, eu teria que escrever em anexo seguiu uma foto ou então anexa seguiu uma foto. Certíssimo. Mais alguma dúvida? Nós temos só mais uma. Os alunos querem que a gente explique sobre a prova, sobre as atividades do AVA, são tantas dúvidas. Eu vou aproveitar e refazer só uma pergunta que foi feita aqui, sobre o quem. Quando nós devemos empregar, flexionar ou não o verbo do quem? Concordando com quem veio antes ou com o pronome quem? Com quem vem antes ou concordando com ele mesmo, ficando na terceira pessoa do singular. Esse pronome relativo quem... ele admite as 2 alternativas, as 2 opções. Ou concorda com o pronomezinho que vem antes, eu, ele, nós, seja qual for esse pronome, ou pode concordar apenas na terceira pessoa do singular. Fomos nós quem fez a atividade, o fez concordando com quem, ou fomos nós quem fizemos a atividade. Fica esquisito ao nosso ouvido, mas... Fica esquisito, mas está correto. Tá ok. Uma revisão rápida para poder depois falarmos das provas. A revisão à concordância verbal do sujeito. Isso aqui é um slide que vocês terão acesso, que faz um resumo geral do sujeito mais o verbo, que tem que concordar em número e pessoa, do nome com os seus modificadores, que é o artigo, o pronome, o numeral ou o adjetivo. Ok? E as qualidades da redação técnica científica. Uso correto do idioma, conciso, síntese, ser breve, clareza, objetividade, imparcialidade, precisão, função informativa e a revisão gramatical. Certo, Isso. professora Tayane? Essas são uma das características que essa atividade de longa duração de vocês deve conter. Porque vocês devem imaginar a seguinte situação, que vocês pertencem a um determinado órgão, a uma determinada empresa e vão fazer um relatório sobre máquinas que vocês encontraram, que estão ligadas à rede, que estão com problemas, né? Vocês vão apresentar todo o problema que vocês encontraram nessa situação hipotética, né? Então, vocês vão ter que apresentar a situação geral, quando vocês chegaram a esta sala, como a sala estava organizada, a disposição de todos os equipamentos que constavam lá, quais foram os problemas que vocês encontraram nesta sala, né, nesta empresa, quais providências podem ser tomadas para resolver os problemas e definir as responsabilidades, apontar a devida solução. Lembrando que esse relatório deve conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E lembrando um aviso para vocês que todas as atividades estarão abertas no AVA até o dia da prova, certo? Desde a primeira até a última, tá? Ok. Então, tenham todos uma boa semana, bons feriado. estudos. Semana que vem nós não temos aula, né? Então, um bom feriado para todo mundo. Aproveitem para estudar. E muito obrigada pela presença, pessoal do Acre também. Muito obrigada a todos vocês, ok? Tchau.